I'll be there, and I know when I need it, I can count on you. 1, 2, 3. Oi, gente! Meu nome é Isabel. Amandel. E Manuel. Hoje a gente vai falar pra vocês sobre um livro chamado Todo Dia. O autor é David Levithan e a editora é Gallery Record. Ele conta a história de um personagem chamado A, que a gente considerou ele como se ele fosse uma alma. Porque por um dia ele precisa viver a vida de pessoas diferentes, sem causar nenhum tipo de interferência, para a família e amigos que convivem com essa pessoa não perceberem que tem alguma coisa de errado. Sempre, todos os dias, quando dá meia-noite, ele vai para corpos de outras pessoas. E ele tinha regras que ele mesmo tinha criado, que era, por exemplo, não criar sentimento por ninguém, afeto, porque no final do dia isso não vai adiantar de nada, porque Ele não podia permanecer no mesmo corpo 2 noites. E aí isso cai por terra no primeiro dia que ele conta que ele habita o corpo do Justin, que é um menino que ele descobriu no começo que ele namorava, e aí ele percebeu que a menina que ele namorava não recebia muito carinho, um tratamento bom dele, e aí ele quis fazer um dia bom pra eles. E aí ele perguntou pra ela pra onde que ele queria ir, pra onde que ela queria ir, e ela disse pro mar. E eles passaram um dia, incrível juntos, que se fosse o Justin mesmo, ela não passaria nunca. É como se eles tivessem caído na rotina, como se ele apenas tivesse acostumado com ela. Pra ele, tanto faz, tanto fez. Se ela estivesse ali, tava a mesma coisa. E ele continuou criando, enquanto ele tava com ela, ele via que ela ficava surpresa. Todas as vezes, tudo que ele fazia, tem uma parte no livro onde que eles estão num carro e aí ele coloca uma música. E ele pergunta pra ela, vamos cantar essa música? E, isso nunca acontecia. E isso ela sempre quis que isso acontecesse. Então, ela sempre fica impressionada com as coisas. E ele percebe que, ao longo do dia, ele tem que fazer a coisa ficar melhor, porque o dia já tá acabando. E ele tem que proporcionar uma coisa muito boa pra ela. E a toda hora ele fica pensando, isso não é certo, porque ele sabe que no final isso vai doer nele. E acaba que nela também, né? Porque no outro dia vai voltar tudo normal. Vai voltar Tanto como que se fosse. depois que eles passaram o dia todo na praia, ele vai e envia uma mensagem pra ela, como se fosse seco. Porque ela fala que gostou e, ele age como se fosse, um dia normal pra ele. Pra não causar muita mudança na cabeça dela também. No dia pensar, seguinte, do nada, o Justin praticamente não lembraria de nada. Aí, no fim do dia, ele foi pra casa, dormiu e acordou no corpo de outra pessoa. E nisso, ele lembrava o login e a senha do e-mail do Justin. Mas peraí, ele acordou pensando nela. Isso, isso é uma coisa que não acontecia frequentemente. Ele não lembrava da coisa que tinha acontecido no dia anterior pra, não interferir nas outras pessoas. Não é que não lembrava, mas ele preferia não ter acesso às coisas que acontecia pra Ele não criar sentimento, mas isso. foi o que não aconteceu, porque ele criou pela menina. Sentimento durante o dia. Essa menina, ela chama Rhiannon, que a gente esqueceu de falar. Mas aí ele foi e começou e logou no e-mail do menino e tal. E aí ele continuou meio que tendo contato com ela. Não tendo contato, mas ele via a conversa deles e tal. Aí nesse dia ele tinha acordado no corpo de um menino. E aí ele descobriu que ia ter uma festa. E aí ele foi pra essa festa no corpo de um menino totalmente desconhecido da galera e dessa Rhiannon mesmo. E foi pra festa pra ver se ele conseguia reencontrar ela e ver se, eles podiam ter uma conversa e ele podia estar mais perto dela. Foi aí que ele fingiu que ele era um menino gay. E aí ele convidou ela pra dançar, e ela perguntou pro namorado dela se ele via problema nisso. E aí ele perguntou se ele tinha certeza que era gay. Aí ela falou que tinha certeza, que ele tinha falado com ela. E aí ela foi dançar com ele. Com isso, ele estava se aproximando dela mais no corpo de outra pessoa, porque o sentimento estava crescendo em relação a ela. E isso foi acontecendo recorrentemente. E aí, eu não sei se isso tá certo. E aí, depois dessa festa, a festa acabou porque os policiais chegaram. Aí teve que todo mundo ir embora. E nisso ele tinha que voltar pra casa antes de meia-noite, porque meia-noite ele adormecia e a alma ia pra outro corpo. Quando foi dando o horário, a polícia foi chegando e ele não tinha visto a hora passar. E quando ele foi embora, já era quase meia-noite.
E aí, nisso, ele teve que parar no meio de uma estrada e falar assim, eu vou dormir. Porque pra ele, se ele a alma saísse do corpo dele, como ele era tivesse como se ele acordado, tivesse sendo arrancado. pra ele doía, sentiria a mesma machucava. dor. Aí ele adormeceu e foi parar em outro corpo. E pra esse menino que acordou numa estrada sem lembrar de nada, é como se ele tivesse sido possuído. E aí ele deu um tanto de entrevista falando que tinha sido possuído e tudo mais. E causou maior repercussão na época, tanto que chegou no ar. Ele acabou lendo Ele deixou o e-mail aberto. Sim. Aí ele foi começando a mandar mensagem para aquele e-mail que tinha que tinha sido aberto no computador dele. Falando assim, eu sei o que você fez comigo e essas coisas tudo. E aí... No caso, então, tipo assim, isso já mostra que as coisas já estão desandando muito. Ao longo da vida dele toda, que ele habitava no corpo de outras pessoas, isso nunca tinha acontecido porque ele não permitia. Só que a partir do momento que ele encontrou a Rihanna, as coisas começaram a desandar, porque o sentimento dele começou a florir, que fala? Aflorar, e aí ele começou a, tipo, fazer as coisas erradas, igual... Por um descuido, ele deixou o e-mail aberto. E por isso... E fez esse menino achar que ele tinha sido possuído, e isso não podia acontecer. Aí, os dias foram se passando e ele foi habitando o corpo de outras pessoas. E todos os dias ele tava querendo encontrar ela. E aí ele dava um jeito, tipo assim, de algumas formas muito inusitadas, como por exemplo... pegar um carro e ficar 2 horas na estrada pra fingir que era uma estudante que ia conhecer um colégio. E aí ficou próxima dela e tudo mais. Só que aí teve um dia que ele chegou e falou assim, ó... Não dá mais pra ficar conhecendo ela todo dia. Então, tipo assim, ele tentou... Ele pensou assim, eu vou conversar com ela, vamos ver se ela vai entender. E aí ele mandou um e-mail pra ela... pra eles encontrarem, acho que, se eu não me engano, era numa livraria. E o e-mail, ele era uma menina. Isso. E quando ele foi encontrar, ele era um menino, né? Uhum. Aí ele achou estranho. Aí ela achou estranho. Aí ela achou estranho. Mas aí eles tiveram essa conversa e ela ficou, tipo, totalmente confusa, né? Porque imagina a menina escutar que ele é uma alma que vai passando de corpo em corpo pra poder encontrar ela. Que habitou o corpo do namorado dela, tipo assim, pra eles terem um dia bom e tudo mais. Mas aí ela ficou super confusa, mas no final ela começou a gostar dele. Ela aceitou e começou a gostar dele. E os dois sempre davam um jeito de se encontrar e eles se encontravam. E isso também é uma lição do livro, porque a gente acha que, sei lá, qualquer coisinha já é motivo da gente desistir, não fazer mais. Por deixar motivos pra lá. muito bobos. E ele, tipo, mesmo ele no corpo de outras pessoas, ele fazia dava de um jeito tudo pra ver a menina. ver ela. Então, tipo, isso é uma lição. E ela, pra gente. querendo ou não, aceitou ele de forma que ele era. Ela não impôs, tipo, se ele era magro, se ele era gordo. Porque se cada ele era homem, feio, se ele era mulher, bonito. Ela só tudo. aceitou ele do jeito que ele era, independente da forma, de onde ele estava. E eu esqueci de falar que também ele habitava o corpo de gente mais ou menos da faixa etária dele. Tipo assim, ele tinha 16 anos. Aí ele habitava o corpo de pessoas que tinham 16 anos. E foi assim desde quando ele era menor. E com isso mesmo, ela, tipo assim, ela ligou os pontos, né? Porque na cabeça dela, ela com certeza deveria ter ficado confusa quando aconteceu aquele negócio que ele, tipo, passou o dia com ela proporcionando o melhor dia da vida dela. E ele lembrava de mais coisa que o próprio namorado. Então ela ligou isso e acreditou no que ele tava falando e foi como se ela tivesse dado uma chance. ela também se propôs, tipo assim, a viver a vida, tipo, dela, como ela começou a gostar dele, tipo, independente de como ele era, igual as meninas falaram, tipo, se ele era gordo, magro, então eles foram vivendo assim, os dias, se encontrando, dando um jeito de se encontrar, e tipo, não tinha circunstância que fazia eles não se encontrarem, eles sempre estavam juntos. O livro deixa a gente muito entretido, porque a gente fica imaginando como que deve ser pra ele e pra ela também. Porque cada dia ele vive extremos totalmente diferentes. Num dia ele tá vivendo a vida de uma menina assim, doce, que tá com a família e com os amigos o tempo todo. No outro dia ele tá vivendo a vida de um cara viciado em drogas, onde que ele tem que ficar num quarto trancado pra ele poder não se aplicar a droga e ele fica tendo calafrio. E a única motivação dele é a menina, que no caso ele fica pensando nela o tempo todo, né? Continua. Querendo ou não, ele acha que é uma forma de ajudar a pessoa, mas
Na minha opinião, um dia num corpo de um drogado, por exemplo, Não vai mudar ajuda. nada. Que no dia seguinte ele vai continuar fazendo a mesma coisa porque ele nem vai lembrar do dia anterior. Sem contar também que, tipo assim, ele não tava vivendo aquilo pensando naquela pessoa, entendeu? Tipo assim, ele tava vivendo aquilo pensando na menina, tipo, igual a gente falou, a motivação dele era menina, então assim, ele tava lá morrendo de ter calafrio, eu não vou fazer isso, pensando nela, ele não tava tipo, nossa, eu não vou fazer isso pra minha vida melhorar, entendeu? Eu coloquei isso na minha cabeça quando eu li o livro, foi tipo um incentivo. E o livro, ele tem muitas frases que a gente fica até, tipo, pensativo mesmo, porque, igual eu falei aquela hora, a gente coloca dificuldade em umas coisas tão pequenas e ele enfrentou tantas coisas, não só por causa do relacionamento dele e dela, mas muitas coisas que... O que ele via diariamente. o que ele via diariamente. Se ele acordasse em algum lugar difícil de viver, vamos dizer assim, não seria uma coisa fácil de ficar... Ele não era acostumado a ver. Tipo assim, ele incrivelmente se adaptava àquele, apesar de que ele já vivia isso há muito tempo. Ele já tava, tipo, acostumado com aquilo. Mas assim, era, igual eu falei, extremos muito diferentes. Então, ele se adaptava a cada pessoa. E a todo instante do livro também eu fiquei pensando como que ele deve ter percebido que isso acontecia com ele quando ele era mais novo e tal, porque ele deve ter começado, tipo, a entender isso tudo com uns 4 anos e tal. Imagina como que deve ser pra pessoa. Será que ele já teve uma vida normal antes de ser aquilo? A gente Pois é, pensa esse é um também. negócio que eu também falei, que eu queria que Tipo assim, falasse isso no livro, por exemplo, porque a gente fica como incógnita na Até, cabeça. tipo assim, certa idade, até começar a entender as coisas, ele tinha uma vida normal. E quando ele começou a entender as coisas, ele começou a habitar Isso o outros autor corpos. realmente deixa, tipo assim, no ar. Isso ele não fala. Eu acho que também é pra entreter o leitor. E, tipo assim, a gente fica muito, tipo, fissurado no livro pra poder, tipo, saber o que a gente realmente, tipo, tá em dúvida, que o autor não fala. E esse livro, ele é muito bom, tipo assim, juro que eu achei que, sei lá, por ser livro da escola, eu ia ser chato, eu não ia ter paciência pra ler, mas eu fiquei muito entretida com o livro e eu quis ler ele, tipo, até o final. Eu particularmente nem leio o livro, né? Eu odeio ler. E esse eu gostei bastante. Ainda mais que, tipo assim, enquanto você tá lendo o livro, você tá pensando, tipo, não só no livro como história, mas, tipo assim, na sua vida, sabe? Tipo, igual as meninas falaram, como uma moral de vida mesmo, tipo, de você viver todos os dias, assim, não deixar coisas banais, tipo, fazer você desistir, sabe? Você, tipo assim, ter um rumo na vida e falar assim, não, eu quero seguir por causa disso, disso e disso, e nada vai me abalar, eu vou, tipo, seguir em frente, e mesmo que, sei lá, pessoas ou família ou o que seja, sabe? Vai me atrapalhar ou vai colocar coisa na minha cabeça, eu tenho um rumo e eu quero chegar nesse alvo, tipo isso, entendeu? Isso eu coloquei muito como um princípio quando eu li. E cada dia que passa ele vai ficando mais com ela, né? E criando mais sentimento por ela e ela também. Ela também se apaixonou por ele. E só que no o final do livro, ele me deixou muito triste porque eu não achei que ia ser do jeito que foi. Só que A gente acaba torcendo, né? a pra gente que eles acaba- dêem pra que um eles deem jeito de certo. ficar juntos. Só que infelizmente é impossível, porque a gente não sabe, não tem uma... Hoje ele acorda aqui com ela, amanhã ele pode acordar do outro lado do mundo. E aí isso acaba que fica muito difícil, gente. Porque E- muda a vida de muita gente. Tipo, é muita gente envolvida. Ele fala, né, que tipo assim, hoje ele acorda aqui, mas se amanhã ele acordar mais um pouquinho longe, ele vai acordar no próximo dia perto do lugar que ele tá. Então, ele vai sempre cada se vez mais, distanciando. cada vez mais longe. É cada vez mais longe. Chega num ponto que, assim, ele percebe que isso não tá fazendo, tipo assim, não esteja fazendo mal, porque eles se gostam, eles estão lutando pelo amor deles. Só que, assim, ao longo dos dias, vai tendo muita dificuldade, igual as meninas estão falando. Ele vai se distanciando dela, então fica muito mais difícil deles se encontrarem. Vai relacionando muitas pessoas, além, tipo, da família de cada pessoa que ele tá no corpo a cada dia, dos amigos, que vai percebendo que a pessoa tá diferente, querendo ou não. Mas é um livro muito bom. E além do livro, a gente tem um filme que ainda é muito bom. Ele muda um pouco, mas ainda continua no mesmo contexto. A gente tá aqui pra recomendar pra vocês a leitura e se vocês tiverem interesse também em assistir o filme. Verdade. E é muito bom e tem um ensinamento de vida muito bom. Além de que o livro e o filme faz o leitor, né, ficar muito entretido. É isso, gente. É isso. Até a próxima. Até. Espero que não tenha. Leia um livro! Beijo.